pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma base comigo? Para isso eu vou usar o círculo cromático para ter uma noção das cores e vou usar a nova base da Mari Maria, Hype Up, acho que é assim que fala, que são essas bases coloridas para a gente fazer uma misturinha e chegar no nosso tom de base. Lembrando que sempre que a gente vai fazer qualquer, mesmo que seja teste, maquiagem, enfim, a gente tem que hidratar a nossa pele. A minha pele é uma pele de mista oleosa, então tem algumas regiões mais oleosas e algumas regiões mais secas, mas sempre hidratando. Aí eu tô mostrando pra vocês como que é a base, ela é de bisnaga, essas são as cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. E aí a base também tem o verde, o branco e o preto. É lógico que eu ia misturar pra gente ter uma noção de como que ia ficar essa cor, né? Pra ver como que ia ser, qual que é a textura da base. E ficou esse verde musgo aí, beleza. A base é uma base até que fina, não achei ela muito grossa, mas ela não é muito fluida, tá? E agora vamos testar no rosto. Eu sou uma pessoa branca, né? Minha pele é clara, então eu vou usar a base branca, vou misturar com a amarela e com a vermelha também. Vamos ver o que dá, tá bom? Lembrando que é a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? Eu não tenho muita noção de colorimetria, eu tô estudando pra isso, então tô começando, vamos ver o que vai dar. Decidi testar direto na minha pele, tá? Aí foi até muito do vermelho e misturei com a espátulazinha para ter uma ideia de como que ia ficar. Nesse momento eu tava me sentindo uma batata... Cortou. Nesse momento eu tava me sentindo uma batata frita do McDonald's, sabe? Quando você pega um monte de ketchup, um monte de mostarda e taca assim nela. Então, eu tava me sentindo isso. Porque ficou bem amarelo, bem alaranjado mesmo, né? Que é óbvio que ia ficar isso mesmo, já que eu misturei o vermelho com o amarelo e o branco. Mas aí eu resolvi colocar mais branco. Calma que a gente vai chegar num tom adequado. Misturei aí de novo no meu rosto, tá? Bem devagarzinho, tentando fazer da forma mais homogênea possível, tá? Por isso que eu usei a espátula pra ficar o mais homogêneo possível. E fui misturando no rosto. Nessa hora, eu notei que esse tom ia ser perfeito para neutralizar as minhas olheiras, que são puxadas mais para o roxo. Então, um tom mais salmão, mais alaranjado, ele sempre é muito bom para isso, tá? Para neutralizar os tons arroxeados, que é o caso da minha olheira. Daí, nessa hora, eu estava observando o círculo cromático para tentar entender que cor que eu cheguei, para ver que cor que eu colocava para tentar neutralizar isso daí. Então, eu achei que seria de bom tom colocar um pouquinho, bem pouquinho do azul para tentar neutralizar. E aí, eu usei a cabeça e coloquei o azul na minha plaquinha, que ia ficar bem mais fácil de controlar, né? A quantidade de cor que eu ia colocar. Eu achei as bases bem pigmentadas, tá? É fácil misturar as cores delas. Mas ela é um pouquinho grossa, assim, por ela ser mate, né? Ela não é uma base muito fluida. E aí eu estava misturando para tentar dar uma neutralizada nesse tom, que ainda estava muito amarelo, mesmo tendo acrescentado o branco. Eu achei que ainda estava bem amarelinho, tá? Achei que seria bom colocar um pouquinho mais de azul, porque eu ainda senti que ela estava muito amarela. Então, coloquei mais azul e fui misturando até achar que estava bom. E assim, eu posso estar enganada, mas eu acho que a colorimetria é muito isso, né? O feeling mesmo de você ir fazendo, ir testando, ir sentindo. E aí eu achei que até que estava bom, achei que estava ok. Daí eu resolvi espalhar, né, com o pincel kabuki limpinho, tá? Então, eu espalhei por todo o meu rosto. Vocês conseguem perceber que a base é um pouquinho grossa, tá vendo que ela trava um pouquinho no pincel. Talvez, se usar uma blindagem, um diluidor, talvez ajude na espalhabilidade da base, tá? Mas isso é bem característico de base mate, que é o que a base promete. Ela não promete muita coisa, ela só promete que é mate. E aí eu achei que ficou bem bom. O que vocês acharam? E aí eu resolvi espalhar o tomzinho que eu tinha feito, né? Pra ver se ia conseguir realmente neutralizar as minhas olheiras, já que ele é um tom um pouquinho mais salmão, um pouquinho mais alaranjado.
né, um pouquinho mais quente. E eu achei que super deu certo pra neutralizar a minha olheira, tá? Resolvi dar um acabamento aí com a esponjinha pra tirar qualquer marcação, tirar excesso também, tá, de produto. E eu tô aí chocada, né, que eu meio que consegui. Não tava nem eu botando fé. Daí eu tô mostrando como é que ficou, né, de frente e de ladinho pra vocês verem. E eu acho que eu acertei, galerinha. O que vocês acharam? Daí eu resolvi fazer de novo a misturinha da base, né, pra uniformizar o tom do outro lado do rosto, assim como eu fiz do primeiro lado. Aí ficou amarelo, pra variar. E aí eu resolvi pôr azul. Só que adivinhem só, ficou azul demais. Vocês estão vendo que ficou um tom muito frio? Olha, eu passo no rosto, ele fica muito frio. Então, peraí. Aí eu resolvi colocar uma gotinha do vermelho pra ver se a gente conseguia neutralizar. Eu acho o máximo que eu falo a gente, porque parece eu e as vozes da minha cabeça, né? Eu e as minhas 500 personalidades. Achei que ficou muito rosa, daí coloquei um pouquinho do amarelo. E aí fui misturando e misturando, glória a Deus. E aí foi isso, achei que cheguei num tomzinho melhor. Coloquei no rosto pra gente ver. Vim com o pincel de novo, espalhando, né, pra uniformizar, tirar qualquer marcação. Oh, tirar marcação nada, né, espalhar mesmo o produto. Lembrando que base a gente aplica sem arrastar e não esquece de passar aqui, né, nessa linha da mandíbula, nas orelhas, para não ficar com máscara. E aí eu tirei toda a marcação com as esponjinhas. Isso é eu mostrando o tom de base que eu fiz e o tom que ficou no meu rosto. O que vocês acharam? Daí eu resolvi pegar esse tomzinho aí que ficou um pouquinho mais alaranjado, né, mais salmão, para aplicar do outro lado, para ficar os dois lados iguais, tá? E aí eu resolvi fazer também uma iluminação. Então eu quis fazer como se fosse um corretivo mais claro para fazer os pontos de iluminação no rosto. Então eu apliquei um pouquinho mais de branco naquela primeira misturinha que a gente tinha feito. Achei que foi pouco, então apliquei mais para ficar mais clarinho, senão não ia dar contraste, tá? Pelo tom que eu tinha feito, né, para base, e o tom do corretivo mais claro, não ia ter muito contraste, por isso que eu resolvi acrescentar mais branquinho. E aí eu achei que ficou bom. Daí eu já tava aplicando, né, nos pontos de iluminação, que é abaixo dos olhos. Vou aplicar um pouquinho no nariz, no queixo e até na mandíbula, que eu acho que vai dar um destaque bem legal. Vendo como o ponto de iluminação dá um contraste, né? Então a gente acaba, dependendo, nem precisa usar contorno. Mas é lógico que eu vou fazer um contorno. Espalhei tudo bonitinho. E ficou assim, ó, de frente e de ladinho pra vocês verem. E agora eu vou fazer o contorninho, né? Então eu vou pegar esse tom e acrescentar o preto. Obviamente que essa mistura não ia ficar bom, ficou cinza puro, então eu resolvi colocar um pouquinho de vermelho para dar uma esquentada e também um pouquinho de amarelo. Misturei esse tonzinho, ó. Ele ficou um pouco mais quente, mas eu ainda achei que tava escuro, então coloquei um pouquinho do branco. E aí eu resolvi testar esse tom, mas esse tom eu achei que ficou muito frio. Então, vocês viram que eu apliquei no rosto, não gostei, daí eu apliquei um pouquinho na mão. Achei que aplicando na mão, eu consegui ter mais noção de que cor que tava ficando e se ia ficar bom ou não. Eu não achei que ficou ruim, mas eu achei que ficou muito frio pro meu tom de pele.
Tentei dar uma espalhada melhor aí, pra ver se ajudava. E aí, então, eu resolvi colocar um pouquinho do vermelho de novo pra esquentar ele, ficar um pouquinho mais quente. E aí, eu achei que ficou bom. Achei que ficou um tom bem bom pra mim. Olha, vocês vão observar aí que eu apliquei aqui, né, no contorno, nas laterais do rosto. Vou aplicar um pouquinho na testa, aplicar no nariz, na papada, né? Eu vou sempre espalhando na mão, porque eu achei que assim ia ficar mais fácil. Dá pra controlar melhor, sabe? Apliquei no nariz também. E na papadinha, ó. E foi assim que ficou, ó. De ladinho e de frente pra vocês verem. O que vocês acharam? Eu achei mais ou menos. Achei que pra primeira vez tá bom. E agora vamos pro blush. Pro blush eu gosto de um tom mais coralzinho. Então eu coloquei, fiz uma misturinha de branco com um pouquinho de vermelho. E eu coloquei também uma pontinha do amarelo, pra ele ficar mais coralzinho, não tão rosa. Eu achei que ficou lindíssimo esse tom. Realmente o blush foi o mais fácil e o mais gostoso de fazer. E olha, eu achei que ficou muito bonito, achei que combinou muito. E aí, gente, eu gosto muito de blush, né? Então, apliquei tal qual uma chinelada mesmo, porque eu gosto. Gosto muito. Apliquei um pouquinho também no topo do nariz, porque eu acho que isso dá um charme. E foi assim que ficou. O que vocês acharam? Aí eu gostei muito, não vou mentir pra vocês, não. Pra primeira vez, achei que tá ótimo. E esse foi o resultado, gente. Aí eu já tô com a maquiagem toda pronta. Ó, de pertinho, eu achei que a base é boa, mas ela é uma base mate, não é a base que mais me agrada. Marca um pouquinho nas linhas, mas até aí todas as bases marcam nas minhas linhas, isso não é novidade. É uma base sequinha, eu gostei, é uma boa base, eu gostei bastante. E o que vocês acharam? É isso, um beijo, se inscreve no canal e curte o vídeo. Beijo!